Olá, bem-vindos ao 8º vídeo do nosso curso de Estatística para Ciências da Linguagem. Nesse vídeo, a gente vai aprender a usar o pacote ggplot 2 para fazer boxplot e para fazer histogramas. O material você baixa no meu GitHub, o link e a descrição do material está aí na descrição do vídeo. E a gente vai começar discutindo um pouquinho o que é o pacote ggplot, né, o ggplot 2. O pacote está dentro do Tidyverse. Na verdade, você pode baixar o ggplot 2 se quiser, mas ele já está dentro do Tidyverse, que é uma suíte de pacotes do R para manipulação e visualização gráfica de dados. Tá? Então, se você está fazendo esse curso desde o primeiro vídeo, você já baixou o Tidyverse, então o ggplot 2 já está instalado aí. Esse gg do ggplot vem de Grammar of Graphics. A ideia principal é que você teria uma sintaxe que produziria uma gramática de gráficos. Eu não gosto tanto dessa metáfora com gramática, eu prefiro usar uma metáfora que a professora Lívia Oshiro da Unicamp usou uma vez que eu fui lá, né, dar um workshop, e ela falou que o GG, né, essa Grammar of Graphics, na verdade, é como se fosse uma tela em branco e você vai pintando aos poucos um quadro. Então você faz o fundo, você faz alguns detalhes, depois você põe uma figura mais proeminente, que seriam as camadas do gráfico. O ggplot tem 7 camadas, né, dados, estética, geometria, painéis, estatística, coordenadas e tema, e 3 delas são obrigatórias. Por obrigatória, eu quero dizer que sem elas a gente não consegue construir um gráfico. Essas camadas obrigatórias, então, são dados, conjunto de dados que nós vamos usar. Aqui já tem a sintaxe básica, deixa eu já mostrar para vocês aqui, a gente põe o nome do nosso conjunto de dados, por exemplo, SPLEX, que é o que a gente está usando aqui, dentro dessa função ggplot. Outra camada obrigatória é a estética, que a função é AES, de aesthetics, em inglês, tá? E a estética está aqui dentro também, na primeira linha, diz respeito às variáveis que vão ser selecionadas para a criação do eixo X, Y, agrupamento, coloração. Então, tudo que for coluna, né, que for variável lá no seu conjunto de dados, que você queira colocar no gráfico de alguma maneira, queira salientar no eixo X, no Y, ou por agrupamento, por coloração, vai vir dentro dessa estética. E a terceira camada obrigatória é a geometria, que é dada pela função geom_x, né? Esse x, na verdade, você vai substituir, se for um gráfico de linha, é o geom_line, se for um gráfico de barras, geom_bar, um histograma, geom_histogram, ele que vai dizer quais são as formas do elemento gráfico, qual é a geometria do gráfico. Você quer um gráfico de ponto, de linha, de barra, o que você quer fazer ali. A gente vai começar explicando como é que isso funciona pelo boxplot, que a gente já aprendeu a interpretar, agora a gente vai aprender a fazer. Primeiro a gente carrega o pacote Tidyverse e o conjunto de dados SPLEX, que é o que a gente vai usar aqui. Vamos supor que eu queira ver como a nota de frequência muda em função da categoria da palavra. Tá? Um boxplot que a gente já viu nos vídeos anteriores. Então eu acho que categoria vai alterar a nota de frequência. Nomes, aqui a gente consegue ver que nomes são mais frequentes. Como é que eu faço isso? Sempre que eu estou falando que uma variável muda ou influencia outra variável, ou seja, a minha variável preditora e a minha variável resposta, eu coloco a preditora no eixo X e a resposta no eixo Y, tá bom? Então, como aqui eu acho que categoria influencia frequência, eu vou fazer essa sintaxe aqui. Eu vou colocar ggplot, o dados, né, o nosso conjunto de dados que é SPLEX, e dentro da estética eu quero, né, eixo X categoria, a variável categoria é o nome da nossa coluna lá, e no eixo Y a variável frequência, que é o nome da coluna, né, a gente já conhece, é FRQ. Se eu der Enter, eu vou ter essa resposta aqui. O boxplot não saiu.
O que aconteceu aqui? Aconteceu que a gente não falou geometria. O que eu quero? Eu quero pontos, eu quero linhas, eu quero um boxplot. Então, para isso, eu coloco a terceira camada obrigatória, que é a geometria, de onBoxPlot. Veja que eu digitei na linha de baixo e para dizer que o código continua, eu botei um sinal de positivo, tá? Então, se você não colocar isso aqui, você vai ter que rodar esse código e aí vai dar aquele erro, e aí, né, aquele erro. Né? Na verdade, isso aqui, ele vai fazer o que você pediu para fazer, que é plotar o eixo X e depois o eixo Y, e acabou. Aí você vai ter que apertar Enter aqui de novo para o boxplot. Para apertar só uma vez, para juntar os dois comandos, você coloca esse sinal positivo aqui. O resultado é esse que a gente já viu. Suponha que eu queira fazer algumas mudanças no meu boxplot. As bolinhas, por exemplo, ó, eu mudei um pouquinho a cor delas agora. Elas estão mais claras, comparado com o anterior, ó, que elas eram opacas, e agora elas estão semi-transparentes, o que é legal para ver quando tem sobreposição, tá vendo? Como é que eu ajusto isso aqui? Isso tem a ver com a geometria, com o fato disso aqui ser um boxplot. Então eu venho aqui na minha linha de geometria e ajusto o alfa. O alfa é um valor que vai de 0, 0 a bolinha vai ficar completamente transparente, e 1 a bolinha vai ficar desse jeito, opaca. Eu ajustei como 0,5 e aí ela ficou um pouquinho transparente. E eu posso ajustar o tamanho dela. O 2 é o padrão, né? Esse tamanho que está aqui. E aí você pode colocar 3, 4, 5, essas bolinhas vão ficando cada vez maiores. Eu também posso ajustar, ficou um pouquinho fora aqui, mas pelo menos vocês conseguem visualizar o que mudou. Eu posso ajustar o tema. O tema é uma camada que ela não é obrigatória, mas ela também pode ser inserida no ggplot, né? Veja que aqui eu também coloquei o sinal de mais para falar que continua aqui embaixo e digitei um tema específico que é esse tema underscore BW, né? Black and White, que ele tira aquele fundo cinza, ele faz tudo em preto e branco e aí fica mais fácil da gente ver. Tem vários temas, eu não vou mostrar todos aqui, mas vocês podem procurar depois. Agora a gente vai aprender a fazer histograma. Não é muito diferente. A gente vai avaliar a distribuição das notas de imagiabilidade, que foi o que a gente avaliou quando viu no vídeo sobre histograma, né? Então, o nosso conjunto de dados é SPLEX, ggplot, SPLEX, e dentro da estética a gente tem que definir o que vai no eixo X e no eixo Y. No eixo X, num histograma, vão as notas, né? Vão as notas de imagiabilidade, que iam lá de 1 a 7. E no eixo Y? O eixo Y é o número de ocorrência daquelas notas, o número de frequência com que aqueles intervalos de notas aparecem, como a gente viu lá no vídeo 6. Como é um histograma, assim que eu colocar a geometria que eu quero, que é Geom Histogram, ele já vai saber que é para fazer isso. Então eu não preciso colocar o eixo Y aqui. Quando é um histograma, eu coloco só o X, dizendo que ali vai ter a minha distribuição de notas de imagiabilidade, tá? E eu usei aqui o tema BW, que eu gosto de usar, eu acho que fica mais fácil de visualizar. E você vai ter isso aqui como resposta. Provavelmente vocês vão receber essa mensagem também. Né? Ele falou que está usando bins igual a 30. O que são bins? São justamente essas faixas. Significa o quê? Que ele pegou todas as notas que você tinha e dividiu em 30 intervalos. Lembra que o histograma é você pegar uma variável numérica contínua, criar intervalos e somar as frequências de ocorrência de notas naquele intervalo? Como é que você decide quantos intervalos vão ser? Por padrão, o histograma do ggplot vai usar 30, se eu não me engano. Tem como ajustar isso também, não vou tratar disso aqui nesse vídeo. Dá para a gente usar uma função que chama FacetWrap para dividir os histogramas em grupos, né? Seria uma faceta. De novo, é uma outra camada que não é obrigatória, mas pode ajudar muito. Aqui eu criei um gráfico para adjetivo, um histograma para nomes e outro histograma para verbos. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso colocando então essa faceta como uma nova
essa camada como uma adição aqui no código que a gente já tinha. E eu vou falar que essa camada vai ser orientada por categoria. Esse aqui é um sinal de til, né? Então, eu vou construir um histograma de imagiabilidade a partir dos dados SPLEX e ele vai fazer painéis por categoria com número de colunas, esse Ncol é número de colunas igual a 3, para ficar desse jeitinho aqui, são 3 colunas, ok? E tema PW, que é o que eu gosto de usar. Se eu colocar número de colunas igual a 1, por exemplo, ele vai colocar uma coluna embaixo da outra. Ele vai colocar um histograma embaixo do outro. Não fica tão legal, tão agradável assim de ver, tá? Então, aquele Ncol, ele faz isso. Por fim, tem como a gente combinar dplyr e ggplot para facilitar a construção de gráficos. Vamos supor que eu queira fazer histogramas só dos nomes. Como eu faço isso? Primeiro eu uso aquela função filter, que a gente já conhece, para filtrar só aquilo que em categoria for igual a nome. Tá? Então, SPLEX, pipe, filter, categoria igual a nome. E aqui eu tenho meu conjunto de dados só com a categoria igual a nome. E aí eu dou um pipe e colo embaixo o código do ggplot. Veja, tá aqui o filter que a gente acabou de ver. E aqui embaixo está o ggplot para fazer um histograma de imagiabilidade. Tá? Em vez de colocar o nome do conjunto de dados SPLEX, não é mais SPLEX, né? Vai ser o output, né? O resultado dessa primeira linha aqui. Então eu deixo um ponto no lugar. E o resultado disso é esse gráfico aqui, que é um histograma de imagiabilidade apenas para nome. Então você consegue combinar as duas coisas, o que deixa o seu código mais limpo e facilita muito a elaboração de gráficos. O que mais que o ggplot pode fazer? Muita coisa. Você pode fazer visualizações super complexas, você pode mudar cor, pode inserir GIF, pode colocar animação, pode fazer gráfico animado. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo para vocês terem uma ideia, tá, dos tipos de gráficos que podem ser feitos. Vou colocar o link para essa página lá. Mas veja como tem bastante coisa e tudo isso aqui é feito com o ggplot, certo? Tem gente que faz arte com o ggplot. Vou colocar o link também na descrição, mas acho que todos, ou pelo menos quase todos dessas figuras aqui são geradas com dados e com o ggplot. E como é que vocês podem aprender isso? Eu não vou tratar a fundo do ggplot, porque o objetivo desse curso é ensinar estatística, não é ensinar a visualizar dados para além daquilo que vai servir o nosso propósito aqui. Fóruns e tutoriais online são as melhores opções. Eu posso sugerir 2 para vocês. O primeiro deles, o meu tutorial de modelos lineares mistos, que é um tipo de modelo estatístico que a gente não vai ter tempo de ver nesse curso. Tem uma sessão sobre aprender, né, a explorar dados graficamente. Então tem aqui ensinando a usar o ggplot. O outro é o material do professor Marcos Nunes, da UFRN, um workshop de R, levando a ciência de dados para todos, que na verdade é uma introdução ao R e uma introdução, para quem nunca usou o R, e uma introdução ao ggplot. E aqui está tudo certinho, vou deixar o link na descrição, está explicando tudo certinho como instalar, como baixar o que precisa para seguir o curso, e é um curso legal que ele funciona meio que dentro do R, você consegue ir acompanhando com esse código aqui, vignette, ele vai abrir uma janelinha lá no R com um tutorial passo a passo, é bem tranquilo de acompanhar. Okay? Mas para esse vídeo é só isso que a gente vai ver e a gente continua falando então de população e amostra no nosso próximo vídeo.